Criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha, a gente está começando o mês de junho e eu estou muito feliz em ver vocês. Mas eu não estou vendo. Sabe que tem hora que eu acho que eu sou meio louco, né? Que eu fico aqui gravando a história, olhando para a câmera, não tem ninguém, eu estou conversando com a câmera, né? Como é que eu sei que vocês vão ver? Sabe o que é? É que depois a gente vê lá no YouTube da igreja. Que teve um monte de gente que viu, tem gente que clica nos joinhas. Então, a gente não tem certeza se vai acontecer isso, mas depois a gente vê alguma coisa que prova que aquilo aconteceu. E isso tem a ver com a nossa história de hoje. Esse mês a gente vai falar sobre fé. Sim, sobre fé. E é interessante que tem várias frases que a gente ouve sobre fé. Tem uma frase, bem famosa, né? Quando alguém está passando por uma situação difícil, as pessoas falam, mantenha a fé. Tem uma também, que é até meio que um ditado popular, né? Virou ditado popular, que fala assim, a fé pode mover... Quem sabe? Pode mover montanhas. É isso mesmo. Olha, a fé pode mover montanhas. Tem um monte de gente que fala sobre fé. Tem frases famosas sobre fé. E fé é uma coisa que a gente vai até ver um versículo que fala sobre o que é fé. E a gente não pode ver Deus, não é isso? Igual eu que não posso ver vocês. A gente não pode ver Deus. Mas a gente tem as histórias da Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos mostram o quanto Deus foi fiel, cuidou das pessoas e realizou o seu plano, cumpriu as promessas. E também tem as pessoas da Bíblia e as pessoas que convivem com a gente, o papai, a mamãe, a vovó, alguém que a gente conhece que conta pra gente histórias da vida deles e nos dizem como Deus cuidou deles. Então, dessa forma, a gente consegue manter e cuidar da nossa fé. O nosso versículo desse mês, ele está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, nos versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui a versão NVI, tá bom? Então ela é assim, olha. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela, ou seja, por meio da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Mas tio Enéas, que história que é essa que os antigos receberam bom testemunho? A gente vai ver exemplos hoje. São aquelas pessoas que estão lá na Bíblia, que eles confiaram, eles tiveram fé em Deus e eles se tornaram referência, eles se tornaram famosos pela fé que eles tiveram, porque eles confiaram em Deus e porque Deus foi fiel com eles e com todas as promessas que ele tinha feito. Então, a gente tem esse versículo para decorar esse mês. Vamos lá, todo mundo junto. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Hebreus 11, 1 e 2. E olha, a nossa história é justamente no livro de Hebreus. O autor de Hebreus, ele escreveu no capítulo 11, dá uma lida lá depois. Ele escreveu sobre homens e mulheres, olha, a lista é grande, hein? A lista é tão grande que chegou uma hora que ele desistiu de falar o nome das pessoas. Ele só falou, outros e outros. Mas ele falou de várias pessoas que são esses exemplos de fé. E aí, hoje na nossa conversa aqui, eu vou lembrar com vocês alguns que com certeza vocês conhecem, porque eles são muito famosos. E a gente vai começar com Abraão. Olha, Abraão, ele já era mais idoso. Aí um dia Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão,
é o seguinte, faz as malas e muda para uma cidade que eu vou te mostrar. Você imagina, o Abraão, ele já era mais velho. Ele chegou para a mulher dele, falou assim, ô Sarai, nós vamos mudar. Ela vai mudar? Mas para quê? Onde que a gente vai? Não sei. A cidade que Deus vai nos mostrar. Deus não falou qual que era, não deu endereço, não falou o CEP, só falou, vai mudar para a cidade onde eu vou te mostrar. E o Abraão foi, e não para aí. Deus falou para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. Abraão já tinha passado da idade de ter filho, e ele não tinha filhos. E Deus falou para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. E ele teve fé nisso que Deus falou para ele. E ainda tem mais uma coisa. Deus falou para Abraão que Deus ia abençoar todos os povos da terra por meio do Abraão. Sabe o que quer dizer isso? Deus estava ali já com um plano, olha, muitos milhares de anos atrás, de enviar Jesus para ser o nosso Salvador. E Jesus, se você não sabe, vou te dar essa informação. Jesus foi não sei quantas vezes neto do Abraão. Sim, ele era da família do Abraão, descendente do Abraão. Por isso que Deus falou para ele que Deus ia abençoar muitos povos por meio dele, porque Jesus era da família de Abraão. E Abraão, gente, ele não tinha motivo nenhum para acreditar em nenhuma dessas coisas, mas ele teve fé em Deus. E Deus cumpriu a sua promessa, a promessa feita a Abraão. A gente também não pode se esquecer de outra pessoa, Moisés. Está lá, Hebreus 11, vai ler lá depois. Moisés, ele estava um dia lá, cuidando lá dos bichinhos e tal. Daqui a pouco ele viu uma árvore lá, um arbusto, né, pegando fogo. Ele falou, mas o que é isso? Essa árvore está com fogo, mas ela não desaparece, que o fogo derrete tudo, né? Aí ele chegou lá perto, sabe quem que era? Era Deus. Moisés! Pronto! Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel lá que estava no Egito. Escravo, vocês devem lembrar dessa história. E o Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, lembra dessa história? Pela fé, ele preferiu ficar do lado do seu povo e enfrentar o Faraó, e ele foi aquele que foi o libertador do povo de Israel lá da escravidão que eles tinham lá, que eles estavam lá no Egito. Tem um outro também, nossa, como eu gosto desse homem, o Davi. Nossa, o Davi, Deus prometeu para ele que ele ia ser rei, olha isso. Mas já tinha um rei lá, o rei Saul. E pior, o rei Saul invocou com o Davi e começou a querer matar o Davi. E o Davi, ele teve que viver anos fugindo, morando em cavernas, escondendo na floresta. Eu acho que ele devia pensar assim, né? Ué, mas Deus falou que eu ia ser rei, eu tô aqui morando na caverna, tem um rei lá e o rei quer me matar ainda por cima. Ele não pensou isso não, ele se manteve fiel, ele manteve a fé e ele sabia que um dia Deus ia honrar a sua promessa e foi isso que aconteceu. Chegou num determinado momento, que é o momento de Deus, que é o momento certo, Deus transformou Davi no rei, com todo o respeito de todo o povo, e ele foi o maior rei que Israel já teve. Olha que coisa bacana. A gente também não pode deixar de falar de Jesus e de seus seguidores. Bom, quando a gente pensa, antes um pouco de Jesus, né? Vamos pensar no Velho Testamento. Todas aquelas pessoas que viveram até a chegada de Jesus, elas não sabiam o que ia acontecer, né? Algumas delas, em alguns momentos, lendo as Escrituras, elas tinham as profecias, mas mesmo assim, era
profecia, era algo que não tinha acontecido, né? Hoje, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem todas essas histórias. A gente sabe qual foi o final, a gente sabe como Deus cuidou daquelas pessoas. A gente sabe que Deus é fiel. Ele fez tudo aquilo que ele tinha falado. Mas aquelas pessoas lá não. Então, na verdade, a fé delas era algo incrível, porque elas não tinham nenhuma prova para acreditar que Deus estava lá cuidando e que ele ia ser fiel com as promessas. Lembra aquilo que a gente sempre fala aqui no Chácara Kids? Você pode confiar em Deus, não importa o que aconteça. Isso tem a ver com fé, é ter a certeza de que Deus está cuidando de nós e que as promessas que ele fez para nós serão cumpridas. Ele não vai esquecer uma promessinha, não, ele vai cuidar de tudo. Bom, as pessoas lá da Bíblia, elas sabiam do plano de Deus, que era um plano para resgatar a humanidade, ou seja, para ter Jesus como Salvador. Mas elas não tinham nenhuma prova. Então, no versículo, inclusive, nosso, fala que elas receberam o quê? Bom testemunho pela fé. Por quê? Porque elas tiveram essa fé mesmo sem ter nenhuma prova antes. E tem um outro versículo lá em Hebreus que ele termina assim, de que Deus planejou algo melhor para todos nós. E o que foi esse algo melhor para todos nós? A vinda de Jesus, para ser o nosso Salvador. Mas tio Enéas, como assim? Por que Jesus ser o nosso Salvador? Jesus veio, viveu entre nós, não teve pecado, ele morreu. Aí, inclusive, os seguidores de Jesus devem ter pensado, bom, agora a história acabou. Mas não, Deus o ressuscitou entre os mortos, ele venceu a morte e as pessoas, qualquer pessoa que se torna um seguidor de Jesus, ou seja, que crê com seu coração de que ele é o Filho de Deus e que ele morreu em nosso lugar e ressuscitou, ele venceu a morte, essas pessoas também passam a receber esse amor de Deus. Ele se torna o nosso Salvador, o Salvador de quem o aceita como Filho de Deus, que fez todas essas coisas. E ele nos ensinou a coisa mais importante que nós temos que saber, que nós temos que amar a Deus e que nós temos que amar os outros. Jesus morreu, mas ressuscitou. E os seus seguidores podem viver com ele para sempre, quando nós o aceitamos como Salvador. Para sempre, sim, porque depois que a gente dorme aqui na terra, morre, a gente tem a eternidade para viver com Deus. E sabe de mais uma coisa? Aqueles primeiros cristãos, aqueles que conviveram um pouquinho com Jesus e com os discípulos, eles também nos deram uma grande prova de fé. Eles foram seguidores. E aí, quando a gente fica pensando, fica em dúvida, a gente não sabe muito bem se a situação vai ficar boa, a gente está com medo, às vezes a gente está com um problema, os pais da gente estão preocupados, estão nervosos, ainda mais nessa época agora que tem tanta coisa ruim acontecendo. A gente tem que se lembrar dessas pessoas que foram seguidores de Jesus, aquelas que não foram e que mesmo assim mantiveram a fé. Se a gente olhar para a Bíblia, para as histórias e para essas pessoas, a gente vai ver que Deus é fiel e cumpriu as suas promessas e cuidou dessas pessoas. E o plano de Deus para essas pessoas e para todos nós é muito bom. Está lá no versículo, Deus planejou algo melhor para nós, a redenção por meio de Jesus. Então a gente não pode se esquecer disso. Deus é fiel, a gente tem que manter a nossa fé nele, mesmo que a gente não consiga ver Deus,
Mesmo que a gente fique em dúvida se as coisas vão dar certo, a gente tem que confiar que Deus é fiel e que Ele vai cuidar da gente. Assim como todas essas pessoas fizeram. Não se esqueça, dá uma lidinha depois, pede para alguém ler para você, Hebreus 11, é muito legal. Vamos fazer uma oração agora? Fecha o olhinho, endireita o corpinho e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque nós podemos confiar no Senhor. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor cuida de nós e nós temos tantas histórias na Bíblia de pessoas que foram fiéis e o Senhor honrou essas pessoas, o Senhor cuidou da vida delas. E nós também conhecemos pessoas próximas da família, pessoas na igreja, que têm também histórias do teu cuidado e do teu amor com elas. Por isso, nos ajude a ter o nosso coração cheio de fé que o Senhor é fiel e vai cuidar de nós, e cheio de esperança de que a nossa vida ela vai ser muito boa porque ela está nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo teu grande amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Garotinho, garotinha, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. A gente está só começando. Esse mês, então, a gente vai falar sobre fé. Lembre-se, mantenha a fé pode mover montanhas. Até a próxima! Deus abençoe a sua vida!